Queridos, que alegria estar aqui com vocês nessa noite. O privilégio de ter passado aqui ontem no Vida Vitoriosa, compartilhando com vocês 2 momentos. E nessa noite, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Você quer receber do Senhor? Amém. Irmãos, nós vivemos em um mundo em que as pessoas estão buscando mais dinheiro, mais status, mais segurança, mais proteção, mais prazer e mais poder. Esse tem sido o anseio da sociedade. Mas a grande questão que eu gostaria de colocar para cada um de nós nessa noite é: Deus é suficiente para você? A Bíblia nos ensina que Deus, Ele é a fonte de tudo aquilo que precisamos. No entanto, muitos de nós temos vivido como Deus não sendo o suficiente para as nossas vidas. E é em cima desse tema, é sobre isso que nós vamos compartilhar com vocês nessa noite. O tema da nossa mensagem é: Deus é suficiente para você? Santo Deus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de poder compartilhar as riquezas e as grandiosidades da Tua Palavra. Senhor, nós vimos aqui nessa noite para Te adorar e, sobretudo, para aprendermos de Ti, receber de Ti o pão diário, uma porção. Então, Senhor, fale conosco nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Se Deus, Ele é suficiente para você, em primeiro lugar, Ele é suficiente para você não pecar. O Salmo 119, versículo 11, está escrito assim: escondi a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Irmãos, o que a gente precisa fazer é uma análise nas nossas vidas. Se nós não pecamos, é por amor a Deus ou por medo da consequência do pecado. Talvez nós não pequemos porque nós sentimos medo de sermos descobertos. Mas essa não deve ser a nossa motivação em buscar Deus, em buscar por Sua santidade, em termos um relacionamento íntimo com Ele. Talvez você que está aqui nessa noite, que entrou aqui nessa noite, talvez você luta contra um pecado na sua vida. E aí? O que você precisa fazer? Você precisa focar a sua vida em Deus. Quantas pessoas que acham que estão focando em Deus e não estão focando? Pois elas cometem uma oportunidade toda vez que surge uma oportunidade. Elas cometem pecado todas as vezes em que ela tem uma chance. Só não peca quando não tem oportunidade, porque está sempre cercado de pessoas, familiares, amigos, irmãos em Cristo. Mas se ela tiver uma oportunidade, como por exemplo, estou aqui em Porto Alegre, 3 dias sozinho, num hotel, sozinho, longe da esposa, longe dos filhos, longe do pastor Acre. Oportunidade não me falta.
chances não me faltam para pecar. A questão então não está em Deus, mas nas chances e nas oportunidades que eu tenho para pecar. Deus precisa ser suficiente em nossas vidas para que nós não pequemos contra Ele. Ei, querido, quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando ninguém te enxerga? Quando nós estamos sozinhos, longe dos olhos das pessoas, o nosso pensamento deveria ser como o meu pensamento tem sido. Deus está comigo. Por isso, não pecarei. Quando Deus é realmente suficiente em nossas vidas, é quando Ele é o nosso foco, é quando nós não sonegamos impostos, é quando nós não realizamos negócios ilícitos, é quando nós não temos namoro impuros. Namoro impuro é o relacionamento sexual entre dois namorados antes do casamento. É quando não praticamos a mentira, é quando não falamos mal do outro, é quando não roubamos, é quando não furtamos, é quando não tratamos mal as pessoas. Não fazemos nada disso simplesmente porque Deus é suficiente em nossas vidas. Quando Deus não é suficiente para nós, é quando nós passamos a ser o centro das nossas próprias vidas. Então o pecado, ele encontra desculpas e justificativas e consequentemente um lugar para instalar em nossas vidas. Sabe o que Deus espera de nós, irmãos? É que mesmo que tenhamos oportunidades para pecar, escolhamos dizer não ao pecado. Se Deus é suficiente para nós, em segundo lugar, Ele é suficiente para você ter paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as suas orações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ei, como está o seu coração em relação à paz de Deus? Muitas vezes nós andamos ansiosos e preocupados, com dificuldades para dormir ou acordar, porque talvez nos falte entendimento maior acerca da suficiência de Deus. Sabe, irmãos, eu gostaria de te relembrar nessa noite que Deus, Ele é o Rei da paz. E foi por isso que Ele garantiu ao seu Filho Jesus o título de Príncipe da Paz. Se você for lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, você vai ver que Jesus nos adverte para que nós não andemos ansiosos e preocupados com a nossa vida. Pois Ele tem cuidado das aves dos céus e dos lírios do campo, como não cuidaria das nossas vidas? O que Deus está dizendo nesse versículo que a gente acabou de ler, é que Ele é suficiente para que não andemos ansiosos e preocupados com a nossa vida. Deus é suficiente para que tenhamos a paz que necessitamos. Semana passada, eu vi uma entrevista, um depoimento da bilionária, quase trilionária Anitta. E ela diz assim:
Eu tenho tudo que eu quero. Eu tenho todos os homens que eu quero. Eu tenho todos os prazeres que eu quero. Eu tenho todas as mansões, todos os bens, todas as riquezas. Nada me falta. Do modo dela depravado de ser e de dizer: eu tenho tudo nesse mundo. Enquanto ela falava isso entre sorrisos. Mas de repente ela fechou a fisionomia e diz: agora só tem um detalhe, né? Vai explicar, mas eu não sei te dizer. Mas tem um negócio aqui, tem um vazio assim dentro de mim, que a sensação que me dá é que está faltando uma coisa. Esse vazio é porque ela não tem o que você tem. Esse vazio só é preenchido pela presença do Senhor. Deus é o Rei da Paz. Ele intitulou o seu filho o título de Príncipe da Paz. E a todos quanto forem filhos do Príncipe da Paz, como herança, recebem a verdadeira paz. Por isso que na palavra do Senhor está escrito, irmãos: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta, Anitta, ganhar tudo, ter tudo, mas não ter o mais precioso que a gente tem, que é Jesus Cristo dentro de nós, de forma que a gente possa alcançar amanhã a vida eterna em Cristo Jesus, consolidar amanhã, porque a vida eterna a gente a recebe quando a gente aceita Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Se Deus é suficiente para você, Ele é suficiente para você perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 está dizendo: pois se perdoarem aos homens as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Irmãos, não dá para entender. O ímpio lá fora não perdoar uma pessoa, não perdoar um parente, um amigo, você até aceita. Mas dentro da igreja do Senhor Jesus, um irmão não falar com o outro, um irmão fechar a cara para o outro. E aí eu fico mais perplexo ainda, quando um irmão que percebe que tem alguma coisa entre ele e uma pessoa, o irmão faz o que a Bíblia nos orienta, né? Se você tem alguma questão com alguém, ou se alguém tem alguma questão com você, vá até ela, esclareça e perdoe uns aos outros. O irmão vai até a pessoa e diz: irmão, irmã, olha só, a gente se falava, a gente se comunicava, mas eu percebi que a nossa relação, ela estagnou, e a gente não se fala, não se cumprimenta. Passo pelo irmão, às vezes eu olho para o irmão passa direto, a irmã passa direto. Tem alguma coisa entre nós? Porque se tiver, irmão, fala para mim. Eu quero me retratar com você, eu quero pedir o seu perdão. E às vezes o irmão ofendido, a irmã ofendida diz: não tem nada não. O problema é comigo mesmo. O problema da mágoa é contigo mesmo. O problema dos ressentimentos, as indiferenças, a amargura, você está guardando dentro de si mesmo. E é por isso que você não consegue perdoar. Querido, eu sou um pecador. Por mais que eu não queira, por mais que eu me esforce, eu vou falhar. Eu vou pecar.
Mas o pecado não pode ser uma prática na vida do cristão. O pecado é uma tragédia. E quando ele acontecer, nós temos Jesus de Nazaré pronto, disponível para perdoar todos os nossos pecados. Os psicólogos, os especialistas nas áreas das emoções dizem que 60% a 70% da população mundial não vivem a plenitude nas suas vidas porque tem dificuldade de perdoar. E é por isso que eu li aqui com você, em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos orientando: perdoe uns aos outros, não guarde lixo dentro de você, não guarde esses sentimentos tóxicos dentro de você. E gostaria de te lembrar, quando você perdoa alguém que te ofendeu, o maior beneficiado será você mesma, porque você vai estar tirando sentimentos destrutivos, você vai estar tirando lixo dentro de você, se tornando leve para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se Deus é suficiente para você, em penúltimo lugar, quarto lugar, Ele é suficiente para você não desistir. Hebreus 10, 39 está escrito: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deus é suficiente na sua vida para você não desistir? Para você não desistir de servir o Senhor? De não desistir de ser um cristão fiel? De não desistir de ser assíduo na célula? De não desistir de domingo você estar na casa do Senhor adorando? De não desistir do próprio Senhor Jesus? Irmãos, a maioria das pessoas que tiraram os olhos de Jesus acabaram desistindo, acabaram ficando pelo meio do caminho. Existem pessoas que abandonaram o ministério, abandonaram a igreja, ou pior, abandonaram o próprio Senhor Jesus. E eu acredito que elas tiveram inúmeros motivos para terem desistido. Também reconheço que pastores e líderes puderam e podem até errar, e que podem até ter colaborado por algumas desistências. Porém, o motivo principal de algumas pessoas terem abandonado a Deus é porque Deus não era suficiente em suas vidas para que elas não desistissem. Jesus, apesar de nossas inconstâncias, não mudou. Ele continua justo, fiel, bom e amoroso. Se os olhos daqueles que desistiram da vida com Deus estivessem ainda firmes nele, então eles não o teriam deixado. Aliás, quando os nossos olhos estão firmes em Jesus, nem nos passa pela cabeça a possibilidade de abandoná-lo. Há pessoas que abandonam Jesus por qualquer coisa. Tem pessoas que abandonam Jesus se o líder o decepcionar. Tem pessoas que abandonam Jesus se o líder não ficar todo final de semana lembrando ele que domingo é o culto de celebração. Tem pessoas que abandonam Jesus por qualquer decepção ou falha. Irmãos, pessoas são falhas. Todos nós somos falhos. Todos nós erramos. Porém, eu quero te lembrar nessa noite que Jesus nunca falhou e Jesus nunca falhará, e é nesse Jesus que os seus olhos precisam estar fixados. O seu referencial não é homem, o seu referencial não é líder, o seu referencial não é pastor, o seu referencial precisa ser Jesus Cristo de Nazaré. Pedro,
Ele foi um discípulo que não desistiu de caminhar com o Senhor. Não porque ele não teve vontade de fazê-lo, mas porque ele encontrou em Jesus a resposta para a sua existência. E não só isso, Pedro também descobriu no Senhor o caminho para a vida eterna. E ele explicou muito bem isso, lá em João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Lá está escrito assim: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos que o Senhor é o Santo dos Santos. Pedro entendeu, irmãos, que não havia outro caminho que ele pudesse seguir que o levasse à vida eterna. Somente Jesus Cristo poderia levá-lo à vida eterna. Existem pessoas desistindo de andar com Jesus por causa dos problemas que surgem. Infelizmente, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos crises. Estes fazem parte da vida humana. A palavra de Deus nos diz, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, permaneça em mim, tenha em mim o foco da sua vida, persevere, você também vai vencer. A Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Deus é o seu Pai? Então você vai vencer, é promessa do Senhor. Não fique pelo meio do caminho, não olhe para os lados, permaneça firme e siga em frente, em busca do alvo, que é o Senhor Jesus. É preciso entender, irmãos, que apesar de termos vários bons motivos para desistir, temos ainda um motivo muito maior para continuar: Jesus. Jesus é o motivo para que a gente não desista. Pedro encontrou no Mestre a motivação maior para continuar firme até o fim da sua vida. Deus é suficiente para você continuar? Deus é suficiente para você não desistir? Se Deus é suficiente para você, em quinto e último lugar, Ele é suficiente para você servi-lo. Efésios capítulo 6, versos 6 a 8 está escrito: não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, vontade própria, desejo, apetite, a vontade de Deus, servindo de boa vontade, com alegria, servindo de bom grado, entendendo o propósito do teu serviço. Por que você está ali na recepção trabalhando? Por que você está ali com aquele jaleco preto na mídia? Por que o ministério de louvor está aqui trabalhando? Por que o pastor está pregando? Por que as irmãs estão lá no Kids? Por que alguns irmãos estão servindo o Senhor, abrindo as suas casas para ter uma célula? Por quê? Qual a razão? Qual é o propósito? Porque eu estou servindo a Jesus. Eu estou entregando a minha casa ao Senhor Jesus para ser uma extensão da igreja. Terça-feira, quinta-feira, sexta-feira, das 19h30 às 21h, a minha casa não me pertence. Esse horário está disponível para o serviço da obra do Senhor. Irmãos, na minha igreja tem 465 células. Eu nunca tive um problema com visitantes dentro da minha casa.
porque quem brinda a minha casa, quem guarda a minha casa é o Senhor Jesus. A minha casa é a extensão da igreja do Senhor Jesus. Eu quero ser um participante, eu quero ser um colaborador, eu quero receber o legado de que a minha casa foi a extensão da abertura da casa do Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor, nós precisamos servir de grado, com alegria, com paixão. Se você entende o propósito da abertura de uma célula, se você entende que ali é um recipiente para chegar um parente seu, que não conhece Jesus e pode aceitar Jesus e ter sua vida transformada, você vai mudar de pensamento. Irmãos, nas minhas experiências, com 465 células, quantas pessoas, quantos familiares aceitaram Jesus na célula, porque alguém pagou o preço, alguém se disponibilizou de abrir a sua casa. Hoje lá na igreja, se você entrar lá no YouTube, em um dos cultos que foram gravados, 10 horas e 18 horas, você vai ver um rapaz dando um testemunho, que ele abriu a casa dele, com a sua esposa. Os familiares deles tinham ojeriza de pisar na igreja, porque é um paradigma. Uma coisa é a pessoa vir para a igreja, outra coisa é você convidar uma pessoa para ir na sua casa. O que é mais fácil? O que é mais prático? Lógico que é ir na sua casa. Ele abriu a sua casa, sabe o que aconteceu? O pai dele aceitou Jesus, a mãe dele aceitou Jesus, a irmã aceitou Jesus, o irmão aceitou Jesus, os sobrinhos aceitaram Jesus, 10 pessoas na família dele aceitaram Jesus, sabe por quê? Porque eles disseram que eles nunca iam pisar na igreja. Querido, ir à igreja é um paradigma. Muita gente não vai pisar aqui, mas se você chamar na sua casa para fazer um lanche, para tomar um caldo, ele vai, e lá ele pode ser pego pelo amor, pela graça e a misericórdia de Jesus, e aceitar Jesus, sabe por quê? Porque você abriu a sua casa. Precisamos servir de boa vontade, como ao Senhor e não a homens. Ei, quando você serve o Senhor, você não está servindo a homens, você está servindo a Deus, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. O que te motiva a servir no reino de Deus? O que te motiva? Se ninguém reconhecer o seu serviço, se ninguém te elogiar ou te aplaudir por aquilo que você faz, se ninguém considerar o seu ministério importante e relevante, ainda assim, você continuará a servir ao Senhor? O elogio e o reconhecimento do Senhor sobre a sua vida e sobre o seu ministério devem ser suficientes para que você o sirva com alegria e firmeza até o fim. É preciso entender, irmãos, que ter o reconhecimento das pessoas não é o mesmo que ter o reconhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele reconheceu que havia uma recompensa que ele poderia receber apenas do Senhor, e que se ele servisse motivado por elogios humanos, logo ele desanimaria. Paulo, ele nos incentivou a fazer de coração, de alma, com paixão, a vontade de Deus. E este é o segredo para permanecermos servindo ao Senhor com alegria, com júbilo, até o fim dos nossos dias. Um dia, eu almejo muito ouvir essa frase: muito bem, servo bom e fiel.
Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Sabe, irmão, sempre que eu faço muitas viagens, não é o caso da agora, porque o ano só está começando, e eu só estou começando a fazer as viagens para pregar a palavra de Deus, ou quando eu me envolvo em várias implantações de igreja, como esse ano a gente tem um objetivo de implantar 8 igrejas através da nossa regional. Geralmente é lá para setembro, outubro, e quando eu começo a me sentir um pouco cansado, eu lembro que eu não estou fazendo isso para receber os aplausos e o reconhecimento das pessoas. Temos uma igreja na África, agora em setembro vamos abrir mais uma igreja na África. Temos uma igreja no sertão, semana que vem eu estou lá no sertão, a gente vai abrir mais um ponte no sertão, e assim a gente vai fazendo o ID do Senhor. E como eu disse, eu não faço isso para receber aplausos e elogio de ninguém, mas por saber que Deus é suficiente na minha vida. O Senhor é digno do meu serviço, mesmo que eu não seja digno de fazer a sua obra. Servir ao Rei dos Reis está à disposição da obra do Rei dos Reis, deve ser um motivo de muita honra e alegria para cada um de nós. Porém, muitas vezes nós valorizamos mais a opinião do homem e os seus elogios, de forma que, se não os recebemos, nós desistimos de servir a Deus. Ainda, queridos irmãos, que não haja o reconhecimento dos homens, nós precisamos servir ao Senhor simplesmente porque Ele merece. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria orar pela sua vida, eu queria abençoar a sua vida neste momento. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra, ela já se tornou viva e eficaz nos nossos corações. Obrigado por nos relembrar que o Senhor é suficiente para as nossas vidas. O Senhor significa tudo para as nossas vidas. Sem Ti, nós nada somos. Sem Ti, nós nada seremos. Pai, obrigado porque o Senhor é suficiente nas nossas vidas para que a gente não peque. Obrigado porque o Senhor é suficiente nas nossas vidas para que a gente tenha paz. Obrigado porque o Senhor é suficiente nas nossas vidas para que a gente não peque. Obrigado porque o Senhor é suficiente na nossa vida para que nós não desistamos do ministério, da igreja, de Te servir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é suficiente, porque nós estaremos disponíveis para o serviço da Tua obra. Senhor, conte conosco. A Tua presença nos basta. Tendo a Tua presença, tendo o Senhor como o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, nós atingiremos a suficiência, a plenitude para com as nossas vidas. Eu Te peço a Tua bênção, eu Te peço a Tua prosperidade sobre a vida desses Teus filhos, sobre essa igreja, que essa igreja cresça, que essa igreja avance, que essa igreja possa realizar todos os seus projetos, que a Igreja Batista Atitude na Zona Norte venha a ser uma realidade ainda esse ano, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, eu profetizo sobre o ministério da Igreja Batista Atitude em Porto Alegre. Ó Deus, abençoado,
próspero, frutífero, multiplicador, no nome santo de Jesus. Obrigado pela vida do pastor Áquila, o anjo dessa igreja. Obrigado pela pastora Mariluz. Obrigado pelo staff dessa igreja, que tão carinhosamente me acolheram, me receberam aqui. Senhor, guarde a família pastoral, blinde a família pastoral. Deus, e a minha oração, ó Deus, a minha súplica para o Senhor nessa noite é que casas sejam abertas, que anfitriões possam abrir as suas casas para receber a célula, porque a igreja vai crescer na medida em que novas células foram abertas, novos líderes foram implantados. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio de ser um instrumento do Senhor, pregando a Tua palavra. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Sonda-me, Senhor. Fique de pé nessa hora, vamos adorar ao Senhor. Feche os teus olhos agora. Declare a Ele que Ele é o teu Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até se ache só de mim. Então, usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Queridos, hoje nós percebemos na palavra que o pastor Rubem nos trouxe o fato de que o nosso Deus é suficiente para nós. Nós precisamos então ter a certeza de que em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as situações da nossa história, Ele estará suprindo as nossas necessidades. Sabe, queridos, nós estamos num momento de decisão, um momento no qual nós precisamos decidir, dizer: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio que Tu és um Deus todo-poderoso, eu creio que Tu és um Deus suficiente para fazer infinitamente mais daquilo que eu sou capaz de pedir, pensar, imaginar. Talvez, querido, o problema que você esteja enfrentando, a dificuldade que você esteja enfrentando, para você seja algo intransponível, seja algo impossível, seja algo que você olha e não vê a luz no final do túnel, não vê a resposta, não vê a solução. Mas lembre-se, o nosso Deus, o teu Senhor, é suficiente. E Ele está no controle de todas as coisas. Então, queridos, nós vamos mais uma vez dizer ao Senhor que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então feche os teus olhos nessa hora e adore a Ele, querido, e declare: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
declare isso para o Senhor nessa noite. Sonda-nos, Espírito Santo de Deus. Transforma-me. Aleluia. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me e usa-me. Usa-nos, Senhor, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-nos, Senhor. Glórias ao nosso Deus. Eu queria convidar o pastor Rubem para vir aqui à frente. E como foi importante a presença do pastor Rubem aqui nesse final de semana. Ele trouxe palavras abençoadas ontem no Vida Vitoriosa. E hoje, canal da graça de Deus sobre as nossas vidas, para nos lembrar que o nosso Deus é suficiente. Então, queridos, nós vamos estar orando pela vida do pastor Rubem. Ele deixou sua família lá no Rio. Seu filhinho estava passando por uma situação de enfermidade nesse período, mas graças ao Senhor ele melhorou, porque Deus cuida da gente quando a gente cuida das coisas de Deus. E que em nome de Jesus, por onde passar o pastor Rubens, que ali haja a glória de Deus, haja a presença do Espírito Santo de Deus, presença transformadora, graça que muda a vida e a história de pessoas. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, pela presença do pastor Rubem aqui conosco nesse final de semana, Senhor. Pai, obrigado, Senhor Deus, por aquilo que Tu falastes conosco através do Teu Filho, Pai. E eu te peço, Senhor, a Tua bênção sobre a vida do pastor Rubem, Pai, sobre a vida da sua família, Senhor, seus filhos, sua esposa. Pai, guarda, livra do mal, dos ataques do inimigo. Ah, Senhor Deus, que toda e qualquer armadilha ou cilada de Satanás caia por terra em nome de Jesus. Que onde pisar a planta dos pés do Teu Filho, ali haja prosperidade, ali haja a Tua presença. Ah, Senhor, usa-o, Pai, cada vez mais e mais para a glorificação do Teu nome, a expansão do Teu reino, Pai. Supre suas necessidades. Toma-o nas Tuas mãos em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela presença do pastor Rubem aqui conosco, Senhor. E Pai, que seja a segunda vez de muitas, e que a cada dia mais e mais o Teu nome seja glorificado através dele e de sua família. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora o pastor Rubem estará trazendo a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Divino Espírito Santo seja com a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Tenham uma semana abençoada. Glória a Deus. Queridos, antes de a gente ir para as nossas casas, nós temos um pequeno presente aqui, uma pequena lembrança, né? Para o pastor Rubem. Tem suco de uva de todos os sabores, suco de maçã também, né? Tem também algumas coisinhas da roça aí, pastor, né? Se quiser ajuda, fica à vontade, pode me convidar, eu vou ter o maior prazer de ajudar, né? Que Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus, um privilégio ter você aqui com a gente. Querido, não vai embora não, toma um cafezinho, vamos estar juntos aí no momento de comunhão. Quero te encontrar numa célula essa semana
e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.